Glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Que felicidade que o Senhor nos concedeu, mas esta tão boa oportunidade, nós estarmos na casa de Deus. Sou muito grato a Deus por tudo que Ele me fez, pela vida da igreja, do pastor da igreja, dos obreiros. Vocês faz tão bem para nós, vocês nem imaginam. Glória a Deus. Eu convido a Sua Excelência para nós repetir o versículo que foi lido, 2 de Pedro, capítulo 3, o verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O apóstolo Pedro aqui chama a atenção das pessoas para crescer. Inclusive, quando nós éramos pequenos, a gente queria dar uma de bonitão, de bonzão. Aí a afronta, o desafio era: e menino, cresça e apareça. Era bem assim. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo para os crentes: cresçam, cresça na graça, cresça no conhecimento do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E já que está crescendo, conhecendo, dê a Ele glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Que Ele vai sempre, não para não, vai até o fim, dando glória a Deus, conhecendo a Deus. É isso que nós precisamos, sabe? Eu conheci um pastor de uma igreja, foi nosso pastor. Pensa num homem duro. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, e ele dizia, ele só abria a Bíblia para dar doutrina, e doutrina pesada mesmo. E um dia um obreiro falou para ele assim: mas pastor, e até domingo, o senhor também é domingo, qualquer dia, a palavra é a palavra, e a palavra é a palavra, e era a palavra mesmo. Aí um dia ele falou assim: se tiver um pecador na igreja, um ouvinte, ele é que sabe da vida dele. Se ele quiser aceitar Jesus, já aceita sabendo que é assim. É assim. Já aceita sabendo que é assim. A pessoa vem na igreja na terça, na quinta, no domingo, e vai aprendendo. Quando ele resolve aceitar Jesus, ele já sabe tudinho, já conhece. E a vida do crente é sempre conhecendo, cresce conhecendo, e não pode parar de conhecer, de crescer no conhecimento. Sabem, é muito ruim o preço que Deus fez, a obra que Deus fez, enviar o seu unigênito Filho para salvar o pecador, fazer dele uma nova criatura. E aí passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, o que ele sabe? Sabe nada, não conhece nada, é muito ruim. E aqui mesmo, eu acredito que em 1 Pedro 2:9, diz que nós somos sacerdócio. Você imagina um sacerdote sem saber, sem conhecer? Você imagina uma sacerdotisa sem conhecer, sem conhecimento? Você conhece o seu Deus? Você conhece o batismo no Espírito Santo? Você conhece Jesus? Você conhece os dons? Você conhece? É bom conhecer. O primeiro livro de Samuel, capítulo 1 e o capítulo 2, conta a história de um sacerdote
o sumo sacerdote, claramente que foi escolhido por Deus para ser sumo sacerdote. E ele teve 2 filhos que também foram escolhidos para serem sacerdotes na casa de Deus. E lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, o verso 12, diz que os filhos dele eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. É uma coisa muito ruim não conhecer Deus, não conhecer o Senhor. Ele é tão próximo. É só olhar para a palavra de Deus. É só olhar a palavra de Deus. Ela é um manual que ensina. Pode ser um bom médico, pode ser um bom advogado, um bom engenheiro, pode ser um bom filósofo, psicólogo, pode ser bom em tudo, mas só conhece a palavra de Deus quem lê a palavra de Deus. Só conhece Deus quem lê a sua palavra. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo, antes do quê? Ele começa contando aqui a história da vinda de Jesus. E dá uma doutrina sobre a vinda de Jesus. E aqui parece que é no capítulo 15, ele disse assim, o irmão Pedro dizendo, olha, o nosso amado irmão Paulo escreveu uns ensinos, uns pontos difíceis de entender. Aí aparecem umas pessoas, olha o que diz o versículo 15. E tende por salvação e a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, inconstantes, torcem e igualmente outras escrituras para sua própria perdição. Agora para nós aqui, o conselho. Vou dizer para nós, portanto, amados irmãos, sabemos disso de antemão, guardamo-nos de que pelo engano dos homens abomináveis sejam juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Sabe por que muitas pessoas aceitam o evangelho, parece que ficam tão bons crentes, uma beleza, mas daí a pouco ele é seduzido por outras doutrinas, por outros lugares por aí, que torcem, que traz um outro evangelho, descai da graça, que cai da graça, vai crendo, vai sendo enganado. Então, antes que isto aconteça, cresçamos na graça e na sabedoria e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que ter um desejo. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, e o verso 2 diz, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Eu penso que já existia leite falsificado naquela época. E hoje então? Aí a pessoa vai comprar leite, compra aquele leite de caixinha integral. O negócio sem gosto. E aí então pega uma alergia, depois parte para o outro. Zero o quê? Zero lactose. Mais ruim ainda. Mas eu lembro quando eu era menino, os seres animais só bebe leite da infância. O único ser que bebe leite depois de adulto é o ser humano. Mas eu lembro, quando éramos criança na escola, na hora do recreio, dava aquele leite. A gente usava dizer, o leite veio direto da vaca.
E na hora que ia chegando a hora do recreio, eles colocavam no fogão da cozinha da escola aquele leite para ferver, e aquilo cheirava, que exalava aquele cheiro gostoso. E a gente ia lá, eu tinha uma canecona minha lá, eu bebia um canecão daquele, depois ia lá, bebia de novo, porque aquele chegava a engordurar a boca, assim, aquilo sim que é leite bom, não é o leite falsificado. A palavra de Deus, ela é considerada como um alimento nutritivo muito bom, mas existem muitas pessoas, como diz aqui o apóstolo Pedro, torcendo, ensinando, trazendo uma outra doutrina. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos entender que se alguém vier trazendo um outro evangelho, como diz o apóstolo Paulo, além do evangelho que nós ensinamos, seja nada, não aceita não. Mas para conhecer o evangelho falso, precisa conhecer o verdadeiro, e o verdadeiro é esse aqui da palavra de Deus. A Igreja Assembleia de Deus, ela tem sempre o verdadeiro leite. Ela chegou lá para o ano de 1900 e quanto mesmo? Assembleia de Deus do Brasil? 1910. Mas existiam umas igrejas antes. Eu escutei um pregador pregando em Belém ontem. Ele pregou dizendo que antes existiam umas igrejas boas. E o evangelho que as igrejas pregavam a respeito de Jesus era assim: Jesus salva, Jesus cura e Jesus leva para o céu. Jesus salva, Jesus cura e Jesus breve voltará para levar para o céu. Aí chegou um povo assembleiano aí, um tal de Gunnar Ving, Daniel Berg, e começou a juntar gente e começou a ver o batismo com o Espírito Santo. Aí ele usou a expressão: esse evangelho que Jesus salva, Jesus cura e Jesus leva para morar no céu, é o evangelho puro. Ninguém pode negar isso. Mas quando vem o povo da Assembleia de Deus pregando Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e leva para morar no céu, aí é o evangelho puro e completo. Esse é o evangelho puro e completo, é esse: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus breve vai voltar. E quando nós nos alimentamos desta palavra fiel e verdadeira, nós crescemos, ficamos fortes, crente forte. Eu me lembro quando eu era criança, já ouvia esse evangelho forte, esse leite não falsificado. E eu já estou chegando perto dos 70 anos de vida, comendo deste alimento forte. Imagina quantas pessoas já chegou para querer me atrair com belezas, até mesmo em púlpito de outras igrejas por aí, caí na besteira de ir lá no culto do irmão fulano de tal, lá na outra cidade, lá no longe, e me deram a oportunidade de me dar uma palavra. Eu falei um pouquinho só, porque não sei falar muito. E aí depois aquele pastor, presidente, chegou e falou para mim assim: você vai ficar lá até quando? Eu tenho uma igreja boa para você pastorear, viu? Eu falei: nossa, fiquei gordão, nossa, estou interessado aqui, estou importante. E você pensa que eu fiquei meio voado, minha cabecinha ficou meio assim. Não, doidinho não, mas querendo ficar doido. Uma proposta desce. Aí cheguei em casa, minha querida esposa, minha dona não foi, ela que é minha dona, me manda tudo quanto é coisa. Aí cheguei em casa, era um sábado, depois que oramos, que deitamos, eu falei para ela: sabe, meu amor, o que disseram para mim? O que foi, Davi? Assim, assim, assim. Ela disse: não é tempo e nem é assim. Foi a verdade, não é tempo, eu tenho que sosseguei. Fiquei de dar resposta para o cidadão. Já faz uns 15 anos que ele está esperando a resposta. Vai ficar mais outros 15 anos, não sei quanto. Sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Porque eu aprendi a ouvir os conselhos. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há segurança. Então aqui nós encontramos. Por quê? Às vezes nós pensamos: por que razão? Abre a Bíblia aí em Colossenses capítulo 1 e o verso 10. Por que
que nós precisamos? Por que nós precisamos de conhecer a palavra de Deus, andar na palavra de Deus? Você achou aí o Colossenses 8:10? Glória a Deus. Lê alto, eu quero ouvir, lê alto aí. 1:10, então eu vou mesmo ler. Dignamente. Você está vendo aqui? Para quê? Para que conhecer Bíblia? Para quê? É porque nós estamos andando diante de Deus. E para andar diante de Deus é bom agradar Ele, porque se não agradar, não vai acontecer, não vai ficar bom não. Conheço a palavra de Deus, sei como agradar a Deus, e Ele está querendo ouvir o que eu estou agradando. E não é só um pouquinho não, viu? Não é só pela metade, ou crente meia tigela, crente meia colher. Não é assim não, é tudo, viu? Para que possam agradar em tudo. Você vai deitar, está agradando a Deus. Vai tomar banho agradando a Deus. Entra no quarto, fecha a porta, está agradando a Deus. Levanta para trabalhar, está agradando a Deus. O que está pensando? O que passa pelo pensamento? O que passa pelo coração? Tem que agradar a Deus em tudo. Aí a vizinha está olhando, o vizinho está olhando. Ela agrada a Deus. E se o demônio quiser procurar, ela agrada a Deus, não mexe com ela não. Lá na década de 1980, na igreja da Quintino, Bocaiúva, aqui em Salto, veio uma irmã lá de São Paulo. E ela contou que na igreja tinha uma moça bonita, uma moça muito bonita. E lá do Centro Espírita, num culto à noite, veio um tal do pai do coisa lá. E ele olhou e pôs o olho na moça, se agradou da moça, queria para ele. Eu não sei como é que funciona no negócio lá, no treco lá. Aí ele falou pro camarada lá, eu quero aquela moça assim, assim, assim. O trem falou para ela, eu vou atrás, eu vou buscar, eu vou conseguir. É comigo mesmo, eu vou conseguir. Aí ele foi para onde ele achou a moça, mas a moça estava muito escondida. Onde? No meio, era culto, no círculo da oração, dentro da igreja. A moça estava lá no meio, clamando pelo nome de Jesus. Ele daqui não dá para entrar aqui não, ela está agradando a Deus. Mas eu vou tentar uma segunda vez, porque na primeira eu não consegui. Na segunda vez que ele achou ela na casa dela. Mas ele não pôde entrar, sabe por quê? Ela estava de joelho dobrado, orando ao Senhor, clamando pelo nome de Jesus. Não deu para chegar perto, mas ele tinha a última vez, a terceira vez, porque ele é teimoso. Aí ele chegou pela terceira vez, vou buscar, agora eu consigo, quero ver. Achou ela andando, saindo de casa, indo para a rua. Mas sabe o que ela estava cantando assim? Olha, o sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu rei. Quem é que chega perto? Que está falando do sangue de Jesus. É por isso que o apóstolo está dizendo aqui, ó, para que em tudo agradar a Deus em tudo. Porque nós estamos andando dignamente diante de Deus, igreja. Tem que agradar em tudo. E já que estamos agradando em tudo, então vai frutificando na boa obra. Aleluia! Frutificando na boa obra, e como é que é o restante? Crescendo no conhecimento de Deus. Eu preciso de alguma coisa? Claro que precisa, você precisa, nós precisamos. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos deixa bem claro. Uma pessoa, não é uma força, não é um vento, é uma pessoa chamada Espírito Santo. E lá no livro de Gálatas, capítulo 5,
o verso 22, tem ali alguns dos muitos ingredientes que eu e você possamos usar e ser bem-aventurado nesse andar dignamente diante de Deus. Porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E sabe que contra essas coisas não há lei. Pode usar o amor, a caridade, a bondade, a fé, a longanimidade. Pode, se encha disso. O apóstolo diz: enchei-vos do Espírito. Encher do Espírito aleluia, encher de todas essas qualidades do Espírito Santo, essas virtudes do Espírito Santo. Glória a Deus. No livro de Efésios, capítulo 4, aos Efésios, capítulo 4, o verso 15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor. Você entende o que é isso? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Tudo. Crente cresce em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Tem uma direção para crescer. Tem uma linha para o crescimento. Tem uma ordem crescente para esse caminhar, para esse crescer. É o cabeça, é Cristo. É Ele. Ele é o que aplica, Ele é o que doa, Ele é o que fornece, Ele é o que dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo anima o crente. Vai, crente, vai no amor, vai na caridade, vai na bondade, vai na longanimidade, vai na bondade, na fé, vai na mansidão, vai na temperança, crente. E o crente vai sendo moldado na verdade, moldado no amor. E aí ele vai crescendo, olhando para quem? Naquele quem? Em Jesus. Crescendo em Jesus. Quem cresce em Jesus, cresce para cima. Não cresce para frente, para os lados, para baixo, para trás, é para cima. O caminhar do crente é para cima. A salvação é para cima. A Bíblia diz que a salvação é para cima, porque daí escapa do inferno que está embaixo. É por isso que nós usamos dizer, já faz mais de 60 anos, que eu ouço desde os nossos pais, os nossos pastores, dizendo: a igreja vai subir, a igreja vai subir, a vinda de Jesus está se aproximando, a igreja vai subir, vai subir. Glória a Deus. Para isso, nós precisamos, aos Hebreus capítulo 10, o verso 24, que diz: consideramos uns aos outros para nos estimularmos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Sabe por que você tem essa consideração por nós? Sabe por que você considera tanto? Você não considera o irmão Claudemir? Você não considera o pastor Jonas, nosso pastor? Aonde ele passa, às vezes ele para em casa, ele passa na frente de casa, aí os meninos falam: o pastor passou aí. Pastor passou aí. Não, mas é assim. Parece que não é, mas é o nosso pastor. Até crente ele é. Parece que ele se converteu agora. Então, o irmão Oséias, você já reparou que tem os pregadores, desde de muitos anos eu conheço, tem o pregador, tem vários tipos de pregadores. Tem o pregador que é o avivalista. Quando ele prega, o fogo cai, gente, é uma bênção. Outro já é mais conselheiro, tipo irmão Oséias, assim. Você já prestou atenção às palavras que o irmão Oséias? Ele parece que ele está dando um conselho para a gente, assim, é aquela coisa boa.
Já o outro é mais para exortar, tudo tem. Um dia eu perguntei para Deus, o que o Senhor quer que eu seja? Que tipo de obreiro? Eu gosto tanto, eu via um tal de pastor Pacheco, antigamente, eu tinha uma inveja dele, mas que pregação boa. Será que eu queria ser que nem o pastor Pacheco? Mas eu conheci um missionário, Leif Anderson. Eu conheci Leif Anderson, ele pregando, gente, que norueguês abençoado. Eu queria ser igual a ele. Mas sabe, o meu negócio é ser que eu sou mesmo. É ser do jeito que eu sou mesmo. E eu gosto de ensinar. Às vezes começo pregando o evangelho para a pessoa, daí a pouco estou ensinando a pessoa. A minha arte, o meu chamado é para ensinar. E eu tenho tanta vontade de ser um ensinador, para ensinar a palavra de Deus. E é isso que Deus faz. Então nós somos estimulados. Vocês causam esse estímulo. Sabe que quando você vem aqui, eu fico tão alegre pelo pouco que eu enxergo, mas eu consigo te ver. Você me dá um estímulo, dá vontade de ser crente, mais crente, porque você veio. Só pelo seu motivo de você estar aqui. Eu procuro chegar antes na igreja, abrir o portão da igreja, acender as luzes, para ver as ovelhas chegando. Eu fico tão feliz, eu me sinto como se fosse um pastor muito apaixonado pelas ovelhas, ver as ovelhas chegando. Vocês nos causam estímulo, vocês nos empurram para andar, para servir, para crescer, para fazer a obra de Deus. Isto é muito bom. Glória a Deus. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, glória a Jesus, glória a Deus. 1 e o verso 3, se você chegou primeiro do que eu, pode ler. Primeira aos Tessalonicenses, 1 e o verso 3. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Sabe esse estímulo que vocês nos causam? Nós obreiros, você pensa que obreiro é uma bênção, é bom ser obreiro, mas nós somos tão dependentes da igreja, somos tão carentes da igreja. Você pensa que se não tivesse igreja ia ter obreiro? Para quê? Não tem igreja para ter obreiro? Mas se tem a igreja, então Deus escolheu os obreiros. Para quê? Para ensinar, para ajudar, para orar. Mas nós muitas vezes somos mais ajudados do que ajudamos. Vocês causam para nós, obreiros, uma alegria tão grande. Dá até vontade de logo morar no céu, juntamente com vocês, é claro. E aí a gente acorda de madrugada, eu lembro, oh meu Deus, olha aquela irmã, olha aquele irmão. E o Espírito Santo vai pondo os nomes no nosso ouvido, no nosso coração. E de repente, não sei quantos minutos passou orando, fazendo menção de vós nas nossas orações. E sempre damos graças a Deus. Lembrando o quê? Olha o versículo seguinte. Lembrando sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade, amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Você pensa que nós somos alguma coisa. Aí você tem um problema e vem, eu vou pedir oração, o pastor vai orar, e você vem com essa fé. E se tiver fé, recebe, a fé alcança. É a tua fé. Alguém chegava para Jesus, quantos chegaram para Jesus e foram abençoados, e aí quiseram vir com muita história? Jesus fala assim, olha, a tua fé. Então nós lembramos da vossa fé, igreja. A vossa fé causa um estímulo, incendeia o nosso coração. E às vezes começamos a lembrar, orando de madrugada, eu começo a lembrar do que Deus fez na vida da irmã, do que Deus fez na vida do irmão. E aí começa a chorar de alegria. Aí alegrai-vos do Espírito Santo. Nós nos alegramos porque a irmã veio com a sua fé. O primeiro ponto, é importante, a sua fé. E do trabalho. Meu Deus,
fico encabulado pensando, meu Deus, o que é que faz o crente vir para a igreja? Olha a cara do Davi Matias, dá medo de ver. E o que eu tenho? Sabe, irmão, se não for o trabalho da tua oração, eu não tenho palavra. O apóstolo Paulo, eu acho que é o maior dos pregadores, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. E sabe, um dia ele apelou para a igreja, ele disse, irmão, orai por nós, irmãos. Por que, pastor, o senhor quer que ore? Porque se vocês orar, a palavra é dada no abrir da nossa boca. Nós precisamos. Esse é o trabalho da igreja. Aí o pastor fica tão contente no dia 2, dia 3, pega a pastinha dele, não vou falar o que tem dentro, e vai lá aonde acertar a conta. E fica feliz da vida. E aí o pastor lá fala, ô pastor Joana, agradece a igreja porque a bênção veio boa. Esse é o trabalho vosso. E a gente lembra disso. Oh Deus, por que o Senhor faz isso? Porque Ele ama a igreja, Ele é o dono da igreja, Ele que dirige a igreja, Ele que abençoa a igreja, Ele que dá a palavra para a igreja. E nós somos apenas vasos. Trabalho, depois o que tem mais aqui? A caridade, o amor que vocês têm por nós, o que nos causa um grande estímulo. O amor que vocês têm por nós. Eu fico pensando, quem sou eu? E às vezes, de vez em quando, o irmão vem, coloca um dinheiro no meu bolso. Quem é que faz isso? O irmão vem e coloca um dinheiro no meu bolso. Um dia que eu viajei, mas a Edith e a Mília fomos para o Paraná, o irmão falou, toma a mão, Davi, toma aqui um café. Com a Edith e a Mília. E nós paramos, o ônibus parou no posto Grau. Chique pra caramba. E nós tomamos café. E o meu coração falou, está vendo, Davi, esse café que você está tomando? A minha ovelha te deu. A minha ovelha te deu. Quem faz isso? Que amor é esse? De onde vem isso? Só se Deus pôr no coração. Porque ninguém faz. Caridade. Agora, esse aqui que eu acho muito importante em vocês também, igreja, é isso aqui, ó, é a paciência. Meu Deus, ter paciência com esses homens não é fácil, mas Deus dá paciência, amor, e tem uma, hein? E dá esperança. Aleluia! Só Jesus pode fazer isso. Oh, glória a Deus! E para nós ir parando, para acabar mesmo de vez agora, aos Efésios capítulo 2. Aos Efésios capítulo 2. Agora eu tenho que chegar lá porque fugiu da mente. Glória a Deus. Mas tenha paciência com o velhinho aqui, que já ele chega lá, tá? 2 e o verso 20. Lê para nós aí. Que eu nem sei onde é que está mais isso. Você viu aí? Edificados sobre o fundamento. Eu conheci muitos pregadores antigos, pastores antigos. Eu conheci alguns dos heróis da Assembleia de Deus no Brasil, homens ensinadores. Mas a igreja está num fundamento, não é o fundamento dele, eles já trouxeram o fundamento. Gunnar Ving e Daniel Berg fundaram a Assembleia de Deus do Brasil, mas já trouxeram o fundamento. Sabe de onde era o fundamento? Dos apóstolos e dos profetas. Não foi coisa inventada por homem, não. Isso veio lá do trono de Deus. Deus colocou no coração dos profetas. Deus colocou no coração dos apóstolos a mesma linha de raciocínio para que a igreja possa caminhar, continuando servindo a Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta, de que Cristo é a principal pedra da esquina. Não é qualquer pedra, não. Eu fico encantado quando eu vejo aqueles filmes dos homens cortando pedra na pedreira.
Tem pedra mel, pedra laranja, pedra não sei, vários nomes de pedra. E ele se vai cortando assim, e aquela coisa bem bonitinho assim, que bem feito, aquelas pedras grandes, mas nem se compara com a pedra principal da esquina, que é Cristo Jesus. Nós estamos edificados nela. O fundamento dos apóstolos está ali, ó, fincado, grudado em Jesus. Não pode fugir dali. A igreja segue caminhando, a igreja segue cantando, a igreja segue vencedora, porque Jesus é a principal pedra da esquina. Amém? Deus vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus.